Ok, pessoal, a gente agora vai fazer a última parte sobre a solução numérica de equações diferenciais ordinárias, né, ou EDOs, que é uma generalização do problema para EDOs de ordem superior, né? O problema que a gente sabe resolver até agora é esse aqui, né? Que é um problema de primeira ordem, né? Primeira ordem significa só aparece a derivada primeira. O problema é encontrar a função y de t, cuja derivada primeira é uma expressão, né, que depende de y, do próprio y, e da variável independente t. Né? Como resolver EDOs de segunda ordem ou de ordens maiores do que 2 também? Né? Por exemplo, no capítulo sobre modos normais, que a gente teve que deixar de lado por causa do corona, né, e espero que quando a gente voltar as aulas presenciais eu retome esse capítulo. Naquele capítulo, então, a gente viu esse problema aqui, que é o de dois osciladores, duas massas de massas M1 e M2, presas por molas entre si e a duas paredes fixas nas extremidades. Né? E quando as partículas são deslocadas da posição de equilíbrio, né, de x1 e x2, elas começam a oscilar de maneira acoplada em um movimento complicado. Cuja solução a gente viu naquela aula, uma solução complicada, né, que depende de quatro constantes arbitrárias que a gente determina usando as condições iniciais. E o sistema de equações diferenciais nesse caso era esse daqui, que vem da lei de Newton, né? A lei de Newton, que é uma equação diferencial de segunda ordem, porque aparece a aceleração, que é a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Tudo bem? Então aqui a gente tem a massa vezes a aceleração, lei de Newton, igual às forças que agem sobre cada partícula, que vem das molas. Né? A gente sabe, como eu falei, né, a gente sabe resolver isso no lápis e papel, mas como resolver numericamente esse problema? Tá? A resposta é bem mais simples do que a gente pensa. Pode parecer complicado, mas é bem mais simples do que a gente pensa. Basta introduzir algumas variáveis auxiliares a esse problema, como a gente vai ver agora, tá? Que é o seguinte: o sistema original está aqui, né? Ele depende de duas derivadas segundas, né? E lembrando sempre que a gente só sabe resolver problemas com derivada primeira, tá? Mesmo que seja um sistema de equações diferenciais, todas elas têm que ser dessa cara aí, ó. A derivada da função tem que ser igual a uma expressão conhecida. Então a gente precisa reescrever esse sistema da mesma maneira, tá? Isso, como eu falei, a gente obtém fazendo o uso de variáveis auxiliares. Nesse caso é simples achar essas variáveis auxiliares, que são as velocidades, tá? A velocidade 1 e a velocidade 2. Então, V1, a velocidade 1, é a derivada primeira de x1. V2 é a derivada primeira de x2. Tá? Isso gera pra gente, ao invés das duas equações diferenciais originais, gera 4 novas equações diferenciais. Né? A primeira delas é a derivada de x1 é V1, a derivada de x2 é V2, e agora a derivada de V1, né, que é o x1 dois pontos, né, eu posso pegar da primeira equação diferencial original. É só isolar o x1 dois pontos daqui, né, dividir tudo por m1, é como está aqui. Né? E a derivada de V2 é a derivada segunda de x2, né, e portanto eu isolo da segunda equação diferencial original. Escrevo, portanto, esse sistema de equações diferenciais, como eu reescrevi aqui em forma matricial, né, que é exatamente da forma que a gente precisa, dessa forma aqui. A derivada, aqui nesse caso em relação ao tempo, né, a derivada de yzão, que é esse vetor, né, x1, x2, v1, v2, é dada por uma expressão conhecida, que é essa outra matriz aqui, ou essa outra coluna. Certo? Ou seja, né, a gente pode continuar aplicando qualquer um dos algoritmos que a gente viu até aqui, como o de Euler, como o Runge-Kutta que eu citei, como os do SciPy ODE-int, e qualquer outra coisa. Porque todos os algoritmos numéricos são para resolver este problema aqui. E agora eu acabei de colocar o problema de segunda ordem em cara de primeira ordem. Entende? Então, com isso, nada muda, né? Eu só reescrevi o sistema para ser resolvido de forma numérica usando os mesmos algoritmos. Fantástico isso, né? Na minha opinião, isso é uma ideia fantástica dos desenvolvedores dos métodos de resolução de equação diferencial. Um único método, né? Quer dizer, uma única abordagem para resolver esse problema serve para qualquer problema de equações diferenciais, seja ele de qualquer ordem
em suas derivadas, tá bom? Vamos ver um outro exemplo, tá? Que é ainda mais simples, que é esse daqui, que também está lá na apostila, tá? O oscilador harmônico amortecido e forçado. O que a gente tem é então uma mola, né, uma partícula de massa m presa por uma mola de constante k e um amortecedor, né, com um parâmetro epsilon. Além disso, a partícula está sujeita a uma força em função do tempo. Então ele é um oscilador forçado, né? Além de estar com o movimento próprio da mola e do amortecedor, você fica ainda lá forçando o seu sistema a vibrar com uma certa força, tá? A equação diferencial desse caso é essa daqui, é uma única equação diferencial, já que eu só tenho uma partícula, né? E a lei de Newton nos fornece isso, a massa vezes a aceleração da partícula é a força da mola, mas a força do amortecedor, mais a força que você está usando para forçar o oscilador a oscilar, né, com uma força conhecida, F de t. Tá? Bom, para algumas forças existe solução exata. Para algumas forças simples, como uma força constante, um seno, um cosseno, alguma coisa assim. Tá? Mas se você botar ali uma força muito complicada, aí você se complica a sua própria vida, né? E só numericamente você consegue resolver isso, ou usando uns métodos analíticos muito, muito complicados que a gente não precisa nem chegar a ver, tá? Mas nesse curso a gente vai ver soluções numéricas e elas valem para qualquer força ali, né? Pelo menos forças contínuas, forças fáceis de você implementar no computador, né? E mesmo forças aleatórias, caóticas, dá para implementar no computador também. Então, como a gente faz a solução numérica? Novamente introduzindo variáveis auxiliares, né? Como a gente tem nesse caso uma única equação diferencial e derivada segunda, a gente precisa de uma única variável auxiliar, né? E é a velocidade novamente. A velocidade x ponto, né? De forma que o v ponto é o x2 pontos, que você isola da equação diferencial original, né? Portanto, a gente pode colocar o problema na forma de solução numérica usando todos os algoritmos que a gente viu, né? X ponto é o v, então essa primeira equação diferencial que a gente separou, e o v ponto, que é a aceleração x2 pontos, v ponto é só isolar daqui, né? Pega o x2 pontos, substitui o x ponto por v, como eu fiz aqui, né? E acabou, tá? Do lado direito aqui do sistema, né? Nessa equação aqui, o lado direito, não podem aparecer derivadas, essa é a sacada também, tá? Do lado esquerdo aparecem as derivadas primeiras das variáveis, as originais ou as auxiliares que eu acabei de implementar, né? E do lado direito só aparecem as variáveis em si, v, x e o tempo, né? A variável t. Tudo bem? E agora a gente procura pela solução desse vetor y aqui, que é o xv, cuja derivada x ponto v ponto é dada por essa expressão aqui matricial, né? Veja que o vetor solução fornece também automaticamente a velocidade, tá? É uma outra vantagem do problema. Você resolve usando, por exemplo, o ODE int e automaticamente você tem, além da posição, a velocidade. Legal, né? Então, daqui a pouco eu vou fazer esse problema usando o Python, e ele é inclusive o exercício 7.3 da apostila, tá? Então eu vou resolver esse exercício para vocês, tá? Além disso, ó, antes de fazer a solução no próximo vídeo, né, eu quero que vocês reparem que a gente transformou o problema original nesse caso, que era uma única equação diferencial de segunda ordem, em um sistema de duas equações diferenciais de primeira ordem, tá? Mas por computador, isso não faz a menor diferença. Ele até prefere que seja um sistema de EDOs, né? E, finalizando, né, a conclusão é que para resolver EDOs de ordem maior do que 2, é sempre o mesmo princípio, tá? Introduzir variáveis auxiliares, de forma a obter sempre um sistema de primeira ordem. Então, se você tem uma derivada terceira, por exemplo, na sua EDO, né? Uma derivada terceira, você vai precisar de duas variáveis auxiliares, a derivada primeira e a derivada segunda, que você chama de duas grandezas diferentes. Por exemplo, V e A, né? Como se fosse uma velocidade e uma aceleração, tá? Eu vou depois passar atividades a esse respeito para vocês darem uma pensada e achar a solução. Tudo bem? Mas no
próximo vídeo eu vou fazer a solução do exercício 7.3 da apostila. Tudo bem? Então até daqui a pouco.